Olá, hoje o meu olá vai ser com a voz um pouco rouca, um pouco grossa, né? Porque tem um resfriado que está me rondando aqui e eu já estou lutando contra ele. Mas hoje eu queria falar com você sobre um assunto que penso eu que tem sido muito mal compreendido por um número bem grande de pessoas, hoje finados. Nesse dia, muitas pessoas, com o coração saudoso, vão aos túmulos, levar flores, ficar alguns momentos ali meditando com relação àquela pessoa querida que se foi. Às vezes até conversa, Mas nós temos que entender uma coisa. E nós vamos entender dentro da palavra de Deus. Porque a regra de fé nossa é a palavra de Deus, não é isso? Então, nós temos que ver o seguinte. O que Deus fala a respeito da morte? Deus, o nosso Criador. Certo? Não é padre, não é pastor, não é nada, é Deus, o que Deus fala, porque é Ele que nós devemos ouvir, porque foi Ele que nos criou, tá certo? Então vamos observar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, vai dizer como que nós fomos criados, como que Deus nos criou, e eu vou ler para vocês, diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou das narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Olha que coisa interessante, Deus fez um boneco de barro, todos nós sabemos disso, E depois que ele fez, aquele boneco não tinha vida. Estava ali inerte, não é? Mas o que Deus fez? Soprou o fôlego de vida nas narinas daquele boneco de barro que estava inerte. E aquele boneco de barro passou a ser uma alma vivente, ou seja, passou a ser uma pessoa, respirando, falando, com comportamento intelectual, não é? Então, foi assim que Deus nos fez, tá certo? Mas tem um outro texto que está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4. E aí você vai entender por que a gente fala que não tem como ninguém dar opinião a respeito do que acontece na morte, porque Deus é soberano. Olha o que ele diz em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Viu? E ainda completa aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que a morte entrou. Porque ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado entrou ou não entrou no mundo? Entrou. Então, o salário do pecado é a morte. Tá bom. Mas o que acontece na morte? Vamos ver? Vamos lá. Vamos voltar para Gênesis, no capítulo 3, no verso 19. Olha bem o que diz. Deus falando, depois que criou o homem, a mulher, e entrou o pecado, olha o que Deus diz. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Viu? É o Senhor que diz, nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Tá tudo certo até aqui, não é? Ele nos fez do pó da terra, soprou na nossa narina o fôlego de vida que é dele, não é? Mas não acontece só isso. Depois que a gente morre, é que está a maior confusão que as pessoas fazem. Porque, na verdade, parece que não compreenderam bem o que diz, a Bíblia Sagrada. E eu vou ler para vocês o que está em Eclesiastes 12, no verso 7 e 8.
Olha só. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, está mais do que claro. Morreu, esse corpo aqui vai para a terra, vai se desfazer ali. Agora, o meu fôlego de vida volta para Deus, porque é dele. É Ele quem me dá o fôlego de vida. Se Ele não me der o fôlego de vida, como é que eu vou respirar? Não é? Então, nós temos que entender isso. O corpo nosso volta para a terra. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que muitas pessoas fazem confusão. Vou ler para vocês. Está em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5. Olha só. É a razão pela qual muitas pessoas ficam confundindo, sofrendo, assustadas, mas não tem necessidade, porque a palavra de Deus esclarece muito bem o que acontece. Veja bem, Deus diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Morto não pensa nada, morto não vê nada, morto não sofre nada. Entendeu? Ele diz aqui no verso 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Onde é debaixo do sol? Não é aqui na terra? E a palavra de Deus diz que eles não têm parte em coisa alguma do que se faz aqui na terra. Então, é necessário que a gente compreenda isso. Os mortos não têm participação nenhuma do que se faz aqui na terra. Quando nós perdemos um ente querido, choramos, sofremos, sentimos saudade. É normal. Eu perdi meu pai, minha mãe e perdi outros entes queridos. Sinto saudade, mas eu não choro por eles, porque eles estão no descanso. A morte do cristão é um sono, mas na vinda do Senhor, Jesus virá despertar. E aí dará a vida eterna na ressurreição. Porque Jesus disse assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você já ouviu esse texto, não já? Com certeza. A maior parte de todas as pessoas já ouviram que Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E é isso, é a grande verdade. A palavra de Deus está aqui, o que Jesus disse também está aqui, e nós temos que entender que Deus é soberano, Senhor de todas as coisas. Não existe sabedoria maior do que o nosso Pai. E o que Ele disse é a verdade. Então não vamos confundir, não vamos ficar assustados. Ah, tem assombração, ah, tem fantasma, ah, eu vi fulano, e fulano mandou uma mensagem para mim, e fulano disse que... Não existe isso, não tem isso. A palavra de Deus diz aqui, ó, as pessoas não têm participação nenhuma do que se faz debaixo do sol. Estão dormindo no pó da terra, tá bom? Então, se você perdeu um ente querido, assim como eu perdi, meus sentimentos, que Deus e o Espírito Santo conforte o seu coração e que você creia na palavra de Deus, que haverá uma ressurreição para os justos e uma transformação para aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. Amém? Um grande abraço para você, um beijo carinhoso no seu coração, creia em Deus e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!